Senhor, em seu nome, Senhor, em seu nome, eu falava às pessoas, jogava as sementes, plantava e colhia paz, mas sentia falta de algo mais. Eu fazia quase tudo e hoje tudo é quase nada frente à obra e seu Criador. Sinto não sabermos dar valor, faltava-me mudar e tentar me encontrar e tentar me conhecer, Senhor, ser mais um em seu rebanho a caminhar. Não me cabe só falar, também cabe agir e me tornar um instrumento seu a melhorar. Senhor, em seu nome, Senhor, em seu nome, eu fazia muitos planos, mas os anos seguem em frente e nos fazem ver quem somos. Cometemos mil enganos. Eu queria ser o leme, mas agia com o âncora, retardando meu caminho. Sou o meu próprio espinho. Faltava-me mudar e tentar me encontrar e tentar me conhecer, Senhor, ser mais um em seu rebanho a caminhar. Não me cabe só cantar, também cabe agir e me tornar um instrumento seu a melhorar. Senhor, Senhor. Vamos lá. Boa noite, os que foram chegando depois que eu dei boa noite inicial. Deixa eu fechar aqui minha tela para não dar interferência. Espera aí. Vamos lá. Boa noite. Sala linda, sala bonita demais. Hoje não esqueci o microfone não, viu, Ana? Você nem precisou fazer. Vamos lá, gente. Boa noite, Néia já chegou aí, já vi, Evaldo também. Hoje o Ideal Espírita vai ser lido pela Alcineia, nossa querida amiga. Já vou compartilhar a tela aqui, senão eu não vou ter o pagamento do meu salário, né? Porque hoje é o salário da abnegação que ela vai ler. E em seguida, o Evaldo vai fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, Amai vossos inimigos. Ele vai ler o item 5, o segundo parágrafo.
Então, Néia, minha querida, já passo a palavra para você. Seja Boa bem-vinda. noite. Estão ouvindo? Sim, Estão conseguindo ouvir? sim, Néia. Tá ótimo. Então, boa noite, pessoal. Então, todo mundo já me conhece, né? Quer dizer, nem sei se todo mundo, mas alguns. Então, vamos ler a página 80 do Ideal Espírita, o salário da abnegação. Espírito João Modesto. Qualquer trabalhador exerce as suas atividades profissionais dentro de limites determinados que fazem credor de salário específico. No entanto, se o profissional em qualquer setor de atividade humana ultrapassa as fronteiras naturais das próprias obrigações, guarda merecimento superior à importância do vencimento estabelecido. Semelhante salário extra corresponde à abnegação. As leis terrestres não recompensam o mérito extraordinário que, por falta absoluta dos meios de aferição. Assim, a abnegação do espírito encarnado, seja qual for o setor que moureja, ou seja, os sacrifícios, os esforços, e é pela paga, pela lei divina, que define o valor de cada ser no plano espiritual. O trabalho comum na Terra é recompensado pela moeda a exprimir-se por honorário. O trabalho extra no reino do espírito é pago em recurso de ascensão para a alma, né? O despreendimento. O trabalho ordinário conduz o servidor ao domínio horizontal do meio em que vive. O trabalho extraordinário eleva em sentido vertical as esferas superiores. Exemplificando, vemos o professor que apenas procura cumprir determinado plano de aula, dedicando-se exclusivamente ao mistério que lhe é próprio, dentro do seu limite mínimo de esforço e tempo, a receber a paga integral do serviço nos horários que percebe. Todavia, aquele que transfigura o magistério em sacerdócio, ajudando aos discípulos no horário extra-escolares, esmerando-se em estudos contínuos da matéria que leciona para superar o programa rotineiro, habilita-se a crédito extraordinário, de vez que demonstra rendimento superior ao exigido pelos próprios encargos. Semelhante educador receberá naturalmente o salário maior que fez jus pela abnegação que revelou. Quem pagará entre os homens o devotamente do coração feminino que decide a recolher no próprio regaço os filhinhos alheios? Qual instituto humano remunerará o desvelo da criatura generosa que apoia com desinteresse o carinho, os companheiros em sofrimento? Eis porque, contrapondo-se à orientação do esforço mínimo, a abnegação é sempre o esforço máximo, somente compensável pelos cofres da bondade divina. Cumpre as obrigações que te cabem e granjearás vencimento justo na terra. Faze mais que o dever pelo bem de todos. E conforme as lições de Jesus, amontoarás tesouros no céu e não na terra, né? Bem,
Eu acho que a abnegação é o exercício mais difícil que a gente tem na vida. E, pensando nisso, eu fiquei lembrando, né, dos grandes espíritos, como Madre Teresa de Calcutá, como Gandhi. São espíritos que, pelo devotamento, pela abnegação, né, tanto amor que eles tiveram, eu fiquei observando que eles tiveram essa capacidade tão grandiosa de conseguir. O Gandhi, pela força dele, de querer vencer, de ajudar todo aquele povo, ele conseguiu sem derramar uma gota de sangue. A Madre Teresa, que queria ajudar o povo de Calcutá, ela acabou ajudando o mundo inteiro. A gente ainda não conseguiu, né, chegar nem um pouquinho dessa situação, porque, na realidade, nós não acreditamos ainda e vivemos muito arraigado à matéria. Todos nós, o que faz exatamente a gente não conseguir ter essa abnegação, eu penso assim, é exatamente olhar o outro não como nós mesmos. Ainda não conseguir, porque quando a gente fica tão preocupado em querer esse salário, né, para toda, ai meu Deus, vou fazer o melhor que eu posso porque é o meu salário que eu estou ali, tipo, comprando meu pedacinho no céu. Só que a gente acaba mostrando o que a gente faz, e isso não faz jus a esse salário, porque quando a gente se preocupa tanto de fazer, muitas vezes até o que é certo, mas mostrar para o outro o que a gente fez, não existe abnegação nisso, não existe amor, não existe transformação. E nós estamos ainda dentro dessa rotina que a gente tem, sempre pensando assim, vou ser o melhor que eu posso, mas na hora a gente falha, não consegue. E o maior espírito, né, de abnegação foi Jesus, aquele que mostrou tudo para nós, que conseguiu, e até hoje, se a gente viver sem a fé em Deus, viver sem amor, sem essa transformação, a gente não consegue. Então, simplesmente, o que eu vejo, que é por isso que muitas coisas estão acontecendo, né? A humanidade não tem paciência, não tem humildade, não tem amor, e fica tentando, né? Sem sacrifício, não existe mudanças. A humanidade sofre porque acredita nesse tesouro material, não acredita no tesouro espiritual, porque o espírito é que exatamente tem que fazer essa transformação para conseguir essa abnegação, né? Se libertar. Aí, Ter uma né, minha amiga? Só um Já minutinho passei para do você horário? concluir, já passou bastante. Eita, meu Deus, só Jesus na minha causa, né? Então, fazer com que a gente alcance essas esferas superiores depende muito desse acreditar, desse transformar, de nós fazermos essa transformação, porque não somos Jesus, não somos Gandhi nem Madre Teresa, mas já estamos aí nessa escola grandiosa tentando, né? Bom, então, quem faz comentário? Muito bom, né? Adorei seu comentário. Pegou exemplos maravilhosos e fez uma reflexão muito proveitosa para a gente. O Fernando já levantou a mãozinha aqui. Fernando, meu Cadê amigo? ele? Cadê ele? Tem que desligar eu, né? Desliga o microfone para ele falar. Não, pode ficar. Pode ficar. É porque eu falo demais, né? Então, a gente. Olha a tua cara, tô te vendo, hein? Mas você sumiu, né? É isso que eu ia falar. Você pegou e desligou sua câmera para não ser vista, né? Vamos lá, que já tem outra mãozinha, gente. Vai lá, Estou de Fernando. quarentena. Eu fiquei de quarentena. Só para a gente até ter uma visão de como essa escada é infinita, né? Nós ainda estamos em expiações. Então, a gente acaba deixando o devotamento e a abnegação para sei lá quando. Mas mesmo esses espíritos superiores ainda estão em provas.
Então, a prova deles era justamente fazer como Jesus fez, né, ao próximo, e daquele jeito que eles fizeram. No caso, você citou o Gandhi, ele fez a independência da Índia, né, apanhando e sem devolver, com perdão. E a Madre Teresa nem precisa explicar. Pois Então, é. a questão é que esses espíritos ainda estão em provas. A gente fala de provas e expiações. Quando acabarem as expiações e a gente iniciar esse processo de devotamento e abnegação, nós ainda estaremos passando por provas, né? Isso aí, eles É conseguiram verdade, cumprir, né, a missão deles, né? é Ainda vai ter verdade. outras, né? Ainda vai ter É. outras. Mas Interessante, você Fernando. agora já está em regeneração, não é não? É provável. Roberto, meu amigo, obrigada, Fernando. Eu vejo evidentemente, os comentários totalmente cabíveis da Néia e do Fernando, mas eu vejo uma exortação a nós fazermos tudo o que fazemos no nosso dia a dia com amor. A pessoa vai cozinhar, que ela cozinhe com amor, cozinhe com esmero, ela vai dar uma aula, ela vai que prepare aquela aula dela com esmero. Ele, qualquer trabalho, vai fazer uma limpeza, vai fazer qualquer trabalho. Eu acho que o mecanismo divino, quando a pessoa age dessa forma, ela vai se elevando espontaneamente. Não precisa ninguém, nenhum anjo, fazer uma anotação dos nossos créditos espirituais. Aqui na Terra, sim, o pessoal tem que fazer crédito de folha de pagamento, de horário e tal. Mas quando a gente faz, as nossas atitudes são feitas com amor, automaticamente, pelas leis, pelos mecanismos divinos, nós nos elevamos e recebemos em retorno, aurimos, né? Perfeito. Vibrações mais elevadas. Muito bom, Roberto. Não só fazer o básico, né? Tentar sempre fazer o melhor, melhorar cada serviço, não importa qual. Obrigada, muito bom. Né, minha amiga, você pode fazer a nossa prece inicial, por favor? Sim, vai ter tempo de ler só uma coisinha aqui depois? Vai dar tempo? Não, não agora no momento. Tá, É porque senão vai estourar o tempo lá do Evaldo, tadinho. no final. Ai, Jesus, ainda tem que me educar muito. Mestre amado, Jesus querido, estamos aqui agradecidos, Senhor, porque eu sei que é tão grandioso, né, esse momento e essas lições que nos chegam a cada dia. Porque precisamos ainda, Senhor, nos educarmos até no falar, né, essa abnegação que nós mesmos temos que ter conosco e com o próximo que nos ouve. Senhor, fica conosco hoje e sempre, que esse estudo, Jesus, possa cada dia nos mostrar o caminho, o fio da meada e tudo aquilo, Jesus, que o Senhor veio plantar na terra. Graças a Deus. Obrigada. Que assim seja. Obrigada e desculpa, Neia. Mas é para Imagina, lá no finalzinho dela, aí você faz a leitura, tá bom, minha amiga? tá bom, é porque é pertinente a esse momento, mas eu vou esperar. Já 9h14, já era para começar 9h12, o Evaldo? Aí eu te peço desculpas, tá bom? Eu te peço, Evaldo, por favor. Não, mas está tranquilo, Evaldo, pode começar então. Oi, Obrigada, tá bom. minha amiga. Boa noite, Boa graças a noite, Deus. seja Né? bem-vindo. E a gente procura a abnegação da compreensão. A gente tem dificuldade, realmente, né? Mas no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, item 5, o segundo parágrafo, o codificador vem nos trazer assim: sabe também que a morte apenas o livra da presença material do seu inimigo, pois que este o pode perseguir com o seu ódio, mesmo depois de haver deixado a terra. E assim, a vingança que tome falha ao seu objetivo, visto que, ao contrário, tem por efeito produzir maior irritação, capaz de passar de uma existência a outra. Cabia ao Espiritismo demonstrar, por meio da experiência e da lei que rege as relações entre o mundo visível e o mundo invisível, que a expressão extinguir o ódio com o sangue é radicalmente falsa, que a verdade é que o sangue alimenta o ódio, mesmo no além-túmulo. Cabia-lhe, portanto, ao Espiritismo,
apresentar uma razão de ser positiva e uma utilidade prática ao perdão e ao preceito do Cristo: amai os vossos inimigos. Não há coração tão perverso que, mesmo a seu mau grado, não se mostre sensível ao bom proceder. Mediante o bom procedimento, tira-se pelo menos todo pretexto às represálias, podendo-se até fazer de um inimigo um amigo, antes e depois de sua morte. Com um mau proceder, o homem irrita o seu inimigo, e então se constitui instrumento de que a justiça de Deus se serve para punir aquele que não perdoou. Bom, nós sabemos que a visão que a doutrina espírita nos vem trazer com o perdoai os vossos inimigos não se resume a uma única existência, a uma única experiência de contato com uma gama enorme de pessoas que passam pelas nossas vidas em diversos momentos. A inimizade, embora Kardec coloca as inimizades gratuitas, aquelas que acontecem repentinamente por uma palavra ou mesmo uma ação, acontece, mas na grande maioria das vezes é resultado de atos do passado. E quando o Senhor Jesus nos propõe amar os inimigos, não é ato de religião, é ato de inteligência. Quanto mais pudermos diminuir a lista das inimizades, mais possibilidades de aumentarmos a nossa família pela afinidade nós temos. Quando nós lembramos do capítulo 4 do Decálogo de Moisés, né? Honrai a vosso pai e vossa mãe, para que granjeais longos dias na terra que o Senhor teu Deus te dará. Uma das interpretações é que esse granjear muito tempo na terra que o Senhor Deus vos dará é a possibilidade da reencarnação. E se nós não olharmos um para o outro como futuros amigos, numa expressão mais abrangente do termo, nós estaremos provavelmente fechando algumas portas para futuras encarnações. Eu lembro da passagem do livro Missionários da Luz, quando André Luiz vem falar da reencarnação de Segismundo. Segismundo chega junto a Alexandre, que é o orientador da obra, e diz a ele da necessidade de reencarnar. E Alexandre faz uma pergunta que nos deixa muito, muito pensativo. Alexandre pergunta a Segismundo: que amizades cultivaste na terra que lhe favorecerão as portas da reencarnação? Se nós não cultivarmos a amizade, iremos reencarnar no meio de seios inimigos para transformá-los em amigos. Então, como diz Kardec aqui no final, nós estaríamos sujeitos à lei que nos impõe uma punição por não sabermos perdoar. Então, gente, pelo menos por inteligência, busquemos o perdão como boa alternativa de viver na matéria. No plano espiritual, as coisas poderão acirrar-se ou amenizar. Afinal de contas, estar com o Luiz Fernando, com o Roberto, com o Mário, com a Adriana e com o Jane não é sinônimo de mérito, não. É necessidade de reconsideração de atos passados. Graças a Deus. Ô, meu amigo, excelente reflexão. Te agradeço aí pelo estudo. E abro, então, para as observações. Mário, boa noite. Boa noite. Eu já vou pedir perdão logo ao Evaldo, porque eu já quero sair daqui dessa encarnação tranquilo. Então, já estou pedindo perdão ao Evaldo e por tabela para vocês todos que foram citados aí, tá ok? É recíproco, viu? Tá certo. Não, mas é isso mesmo, porque na realidade, quando você chega assim, eu preciso reencarnar. Aí o cara fala assim, mas seus amigos, quem você quer reencarnar? Não tem ninguém afim, não tem ninguém que goste de você? Vem cá, vamos botar o Mário para reencarnar. Aí o cara pergunta, vem cá, você quer aceitar o Mário? Ah, não, o Mário não. O Mário é muito chato, fala pra caramba, sem chance. Aí pergunta para outra, você quer ser mãe do Mário? Não, não quero, não. Olha só, se você não cultiva amizade, como diria, né, o Pequeno Príncipe, né, você é responsável pelo que cativar, né? Vamos cativar alguém, vamos ser amigos de alguém, vamos tentar fazer com que os inimigos possam ver que a gente já não é mais aquele Mário, né?
Não é mais aquele homem lá de trás do Neandertal, não é mais aquele. Ainda não é tão bom, mas está tentando melhorar. Muito bom, Mari. Obrigada. Fernando? Gente, vamos levantando a mãozinha aí, por favor. Eu quero uma fila aqui, ó. Vamos lá. Vai, Então, Fernando. não, é rapidinho, porque Ah, esse verbo que o Kardec coloca, né, ele explica tudo, né? Eu ainda bem que o nome da minha esposa não é Rita. Já pensou no masculino, no machismo da nossa terra, viu, né? E é complicado. A pessoa ia falar, é uma verdade, ia pensar em silêncio. Fernando às vezes irrita. Mas é brincadeira, né? A gente sabe que na eternidade tem coisas que a gente até nem considera que vão ser no nosso lar, né? Ele passava receitas sem nem imaginar. E aí tinha pessoas que intercederam por ele e que foi o possível para fazer o curativo nas consequências do suicídio dele, né? Então, às vezes, a gente está fazendo bem e ainda não sabe. Também é uma coisa legal. A gente se entrega a essa corrente da vida e até fala besteira, mas às vezes tem gente que pode ter gostado e a gente está fazendo bem e nem sabe. É uma ideia. Não pode verdade. parar. Verdade. Obrigada, Fernando. Jane? É Jane? Me fez lembrar aquele dito popular dos antigos, né? Quem semeia vento, colhe tempestade, né? Certo. E cada Sim. vez mais a gente tem consciência, né, das nossas atitudes. Então, cada vez mais a gente tem a oportunidade de escolher, de optar o que a gente quer mais, né? Colher amigos, fazer amigos, ampliar essa rede de parceiros da vida, que com certeza vão ficar com essas marcas registradas para as outras existências, ou o inverso, né? Eu acho que cada vez mais a gente já tem a capacidade de pensar nessa direção, com todo o ensinamento trazido pela espiritualidade ao nosso ser. Seria isso. Isso aí, é muito bom. Aproveitar enquanto a gente tem aqui a opção de fazer as escolhas, né? Fazer as escolhas que a gente quer. Eu falo muito isso para os meus filhos, porque eu falei, a reencarnação não tem escolha não, meu filho. Você vai ter que reencarnar de novo. Ponto. Né? E talvez, dependendo das suas escolhas nessa vida, lá em cima vão te dar algumas provas que você também, né? Expiações que você não vai ter escolha. Então, aproveita para escolher o bem agora, para fazer o teu caminho de luz. É isso aí, são as escolhas. Roberto, obrigada, Jane. Interessante as reflexões, né, sobre diversos aspectos, e a gente percebe que nesse estudo esmiuçado, né, que a Jane, de uma forma muito lúcida, né, programou, eu vejo que o importante é nós nos sentirmos como espíritos que estamos aqui de passagem. A gente não está, o fulano é meu inimigo, mas ele viajou lá para o Japão, vai morar no Japão, não tem mais problema, né? Deixa aquela praga foi para o Japão, deixa aquela praga por lá. Eu aqui tenho um desequilíbrio emocional, mas se eu estiver conseguindo, vamos dizer assim, parecer legal para os outros, está tudo bem. Eu tenho uma raiva no meu coração perante os outros. Nós temos que lembrar que nós somos espíritos imortais. O mais importante é a saúde e a nossa situação de socialização espiritual do que no plano físico. Nós viemos para o plano físico para resolver os problemas espirituais, não é o contrário. E nós estamos aqui achando que se a gente aqui der um jeitinho aqui no plano físico, porque a nossa atuação é limitada, né? Um sujeito que está em outro país ou está em outro local distante, ele não atua diretamente sobre nós achamos que está bom. Então, é muito importante que a gente saiba que o sangue não extingue nada, a morte não extingue nada, muito pelo contrário. Nós temos que pensar que nós somos espíritos e aproveitar as oportunidades aqui de reconciliação, de amizade, de fraternidade, de reparação
com todas as pessoas que estão no nosso caminho. Essa é a minha colocação. Muito bom. Gostei dessa colocação da socialização espiritual. Muito interessante esse conceito. E, assim, é interessante. Às vezes a pessoa quer ficar sozinha, né? Para ficar longe do problema, longe daquilo que perturba. E, às vezes, o estar sozinho, ele está abrindo uma brecha para, né, uma obsessão, muitas vezes, porque ele está isolado ali. Hoje a Mariana falou isso lá no estudo da Vila Sapê, né? De você se guardar achando que você está fazendo um bem para você, e, na verdade, pode ser bem o contrário disso. Muito bom. Deixa eu só falar uma coisinha, só um segundinho. A providência divina coloca no nosso caminho oportunidades que muitas vezes a gente, na maioria das vezes, a gente não percebe. Sim. Você, por exemplo, acolher uma pessoa difícil, você socorrer uma pessoa, porque com isso sensibiliza até os perseguidores espirituais. Eles colocam, às vezes, nós somos devedores de algum espírito, e eles colocam no nosso caminho criaturas que são ligadas com amor a esse Sim, a gente, às espírito vezes, que nós somos devedores, e nós não tem temos esse olhar. oportunidade. Não? Não tem esse olhar. Muito interessante isso. O exemplo próprio é o Divaldo, na história dele, daquele espírito que o perseguiu por 25 anos. Exato. Não foi uma semana, não, 25 anos. Vendo a dedicação do Divaldo diariamente. Máscara de ferro. Mas quando acolheu a mãe dele como reencarnante numa situação difícil, aí, como diz Kardec, que não há mal que sempre dure. Isso aí, obrigada. Olívia? Está com a mãozinha, Olívia? Qual o microfone? Pronto. Aí, minha amiga. Boa noite. Seu cumprimento que o Roberto está falando é muito difícil, na maioria das vezes, esquecer a nossa vontade de o sujeito sempre ser no primeira pessoa do singular, no eu. Quando a gente consegue sair do eu, aí fica mais fácil, né? O que a gente está falando de mudanças, da abnegação, que foi falado no primeiro texto, de realmente perdoar, mas se eu não esquecer a primeira pessoa do singular do eu, aí fica difícil, né? É só isso. Muito bom. Marlúcia, você tinha levantado a mãozinha e depois tirou? Sim. Você quer falar, amiga? Pode falar. Sim, rapidinho. Essa questão que o Evaldo colocou, realmente ela é muito importante. Hoje eu estava ouvindo um vídeo, e falava exatamente isso, de você tentar, né, não fazer inimizade. E seu som saiu. O som está ruim. Tira a imagem, Marlúcia. Mas que você não fazer. Oi, tá me... Tira a imagem para ver se o seu som fica melhor. Tá. Me ouviu agora? Tá me ouvindo agora? Sim. Porque muitas vezes a gente se preocupa assim em não fazer inimizades fora da nossa casa, né? Fora do nosso lar, do nosso contexto familiar. E aí esse vídeo ele falava exatamente isso, que você tem que ter cuidado também em não formar inimigos no seu clã familiar. Porque quando você quer novamente vir, né, na condição de encarnado, aquela família não quer te aceitar mais, né? E aí você não encontra um laço familiar para você vir. E às vezes você fica divagando. Então, na verdade, é o que a Jane falou, a gente tem que estar muito atento às nossas escolhas, tanto fora quanto dentro, né? Não é por um acaso que a gente vem e encontra com as pessoas aqui durante a nossa caminhada. Eu acho que é isso aí. Perfeito. Muito obrigada, Marlúcia. Muito obrigada a todos que comentaram e participaram aí, dando as suas, fazendo as suas reflexões. Eu vou pedir, então, para a Neia fazer a nossa prece final. Neia, por favor. Sim. Dá tempo de fazer a leiturinha básica? Faz, meu amor, faz. Bom, é do Cristo Consolador, Espírito de Verdade, Havre, 1863. Item 8. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe a pedem. Seu poder cobre a terra e por toda parte ao lado
de lágrimas, coloca a ele um bálsamo que consola. O devotamento e a abnegação são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade, ao invés de reclamar contra as dores e os sofrimentos morais, que são nesse mundo o novo quinhão. Tomai, pois, por divisa essas palavras, devotamento e abnegação. Sereis forte porque elas resumem todos os deveres que vos impõe a caridade e a humildade. O sentimento do dever cumprido vos dará o repouso do espírito e a resignação. O coração bate melhor e a alma se acerena. E o corpo não tem mais desfalecimento, porque o corpo sofre tanto mais quanto o espírito está mais profundamente atingido, quando o espírito está mais profundamente atingido. Então, eu acho que essa leiturinha a gente consegue compreender bem toda essa Complementou bem. Tudo sobre a abnegação. Então, vamos agradecer a Jesus, agradecer a todos esses irmãos aí, esses professores, né, essa escola que nós estamos, agradecer por tudo que nós temos recebido, pelas dores morais, espirituais, físicas, enfim, por todas as coisas, porque através de tudo isso a gente está aprendendo a caminhar e tentando, sim, trilhar um novo caminho. Que Jesus possa nos abençoar, dar uma noite e um resto de semana a todos que presentes estão e também os que não estão. Oramos por todos os encarnados, e por em nome de Jesus, alcançarmos essas esferas maiores. Não somos espíritos ainda com tanta essa abnegação, mas já começamos a compreender essas palavras. E assim, Jesus, muito obrigado. Graças a Deus. Assim seja. Muito obrigada, Néia, pelo teu estudo. Obrigada, Evaldo, pelo estudo, pelos comentários que você fez do Evangelho. E quero lembrar a todos da nossa atividade na segunda-feira que vem, né, para fazer a leitura prévia do item 85 do Ideal Espírita, para que a gente, na segunda-feira, possa entrar às 8h45 para fazer uma dinâmica diferente. Lembra que o Ideal Espírita você tem em PDF pela internet, você não precisa baixar no seu celular nem no seu computador. Você abre a página no seu celular e você consegue ler. Você pode tirar um print, né, dessa página também, caso você tenha alguma dificuldade para baixar. Tá bom? Obrigada, gente. Uma boa noite e um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Beijo. Boa noite a todos. Boa noite. Ô, Adriana, amanhã vai ter o aniversário do CEFAC, né? Acho que foi a Jane que colocou, eu acho, né? Então tinha que programar aí uma comemoração, né? É aniversário do CEFAC amanhã, né? Também acho. Bolo da tia Leila. Tem que ser um bolo, né? Bolo virtual não dá, gente. Bolo virtual não também dá. Acho, negócio de bolo virtual só dá vontade de comer. Tem que ter. Eu já falei isso. A gente tem que ter um ato de desobediência civil e ir lá no CEFAC. Olha, aglomeração. É bom, é bom. Beijo, gente. Olá, Leio. Bolo é bom, né?